Estamos ao vivo pelo link Hourview. Estou aqui com o pastor José Carlos Torres, amigo de 40 anos, pastor. 40 e pouquinho, né? Pastor José Carlos Torres me viu de calça curta, literalmente. Você que me pegou nos braços, cara. Era criança. Você está escondendo o jogo. Eu vou lhe contar um segredo que eu acho que você não sabe, que eu nunca devo ter declinado. Mas você foi a pessoa por quem, pela primeira vez, eu ouvi falar do Evangelho. Ah, é? É. Eu, com 13 anos, entrei na Igreja Batista do Meia. Foi a primeira igreja que eu conheci. E lá da galeria, assisti você falando, e só não me converti naquele dia porque tinha medo de alguém me retaliar em casa, né? Uhum. E depois, a minha avó até me cobrou: você não vai entrar para a igreja? Minha avó nem de igreja era. Se você não vai entrar para a igreja, vem para mim, agora não vai ficar sem religião. ainda ganhei um pito. Exatamente. Eu lembro de você, seus 13 anos aí, lembro de... A gente conversou várias vezes aí. Depois a gente... E os seus familiares cristãos? Então, todos bem. O Fernando é pastor, né? Ele, Fernando Augusto Leiros, acho que você conhece ele. Conheço. Minha mãe também, ainda viva. Perdi meu pai, tem uns 4 anos. Uhum. Mas ele morava lá no Rio Grande do Norte. A gente se via muito pouco. E daquela época, só quem você conheceu foi minha avó, que também partiu um pouco depois. Em 89 ela foi embora. Uhum. E aí já estou com um neto. Ah, é? Já sou vovô. Vovô. Do mais novo. Uhum. Eu tenho 4 netos. É bom, né? 3 são trigêmeos, da Poliana. Meu Deus. Que maravilha. A dos meus filhos, ela foi a segunda a nascer. O Fábio é o primeiro, depois ela, depois a Adriana. Que legal. Mora fora do Brasil, a Poli morou fora do Brasil até esse ano, quando em janeiro voltou. Por questões funcionais também, porque ela foi para a Europa para instalar um centro de estudos estratégicos e inteligência lá na Europa. Entendeu? Aí, que bom voltar a tempo, né? Senão ficaria presa lá, né? Poderia ter ficado presa lá. Ou poderia ter ficado lá. Ela recebeu convites para permanecer lá, tudo, mas resolveu voltar. Bom, vamos começar a bater o nosso papo? Sempre é melhor. Para a gente dar prosseguimento aqui na nossa live. Deixa eu te fazer algumas perguntas, que eu guardei aqui uma porção de coisa para a gente falar. E você sabe que a gente vai precisar de não só um café, mas uns almoços, uma janta para botar a conversa em dia, né? Pois é, vamos deixar a pandemia passar e a gente acerta isso. A gente acerta, se Deus quiser. Mas para a gente ter mais ou menos uma ideia do seu posicionamento e da sua visão de algumas coisas, sendo bem resumidamente, pegando sua trajetória e a sua página Cristianismo e Justiça, eu queria entender por que o binômio Cristianismo e Justiça. Bem, eu, como cristão e também como ser humano, nasci no Nordeste, onde você convive com a injustiça de uma forma muito brutal. Aquilo sempre me marcou. E sempre gostei de política, né? Sempre tive um posicionamento mais à esquerda, mas sempre fui um pacifista. Nunca pensei que pudesse estar presente numa revolução violenta, entendeu? Quando conheci Jesus, então, eu mais ainda, lendo o Novo Testamento, especialmente, e os profetas, e vendo, inclusive, aquela saída do Egito, tudo, né, que foi uma intervenção divina, Deus mostrando, no início da história dos hebreus, como um Deus libertador. E não era para ser libertador dos hebreus, é para mostrar que onde houver injustiça e opressão, ele está a favor dos oprimidos. Ele não está do lado dos opressores. Até porque seria uma incoerência completa, depois que a gente o conhece na revelação bíblica e, sobretudo, em Jesus Cristo, a gente vê, o vir no lado dos que oprimem, né? Então não é assim.
Aí eu depois fui estudar, aí depois vim para o Rio, aí fui pastor de algumas igrejas aqui no Rio, e tive uma inserção muito grande na liderança da convenção, tanto carioca como brasileira. Depois fui me afastando um pouco, porque os choques ficaram muito claros, e a rejeição a esse tipo de ideia ficou também muito óbvia, e de alguma maneira, alguns espaços se encurtaram, mas eu nunca deixei de levantar a minha voz com respeito aos problemas que nós temos, como o autoritarismo, que é quase inevitável nos ambientes religiosos. Quando a inteligência é obliterada, as pessoas vivem o autoritarismo como se elas fossem deuses, e não é assim. Eu acho que, e principalmente a Igreja Batista, ela tem como princípio da igualdade dos seres humanos, ela tem como princípio a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. A Igreja Batista esteve em alguns dos momentos mais sérios da luta pela liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Sim. Então eu continuei nessa linha de pensamento. Teve uma época que eu tive assim uma tentação de ir para a política partidária e eleitoral. Cheguei a me desvincular de uma igreja, porque eu não queria que ficasse lá aquele clima de tensão entre os que concordam e os que não concordam, entre os políticos, claro, apolíticos e o contra-política, e eu deixei o ministério e me envolvi com partido político, mas depois fui vendo como eram as coisas dentro dos partidos e do partido de que participei. Resolvi não concorrer, porque cheguei à conclusão de que uma andorinha só não faz verão. Se eu quisesse ser um político sério no Congresso, eu teria, primeiro, que estar lá de segunda a sexta. Depois, de não trazer empregados funcionários do Congresso para o Rio de Janeiro, para fazerem campanha o ano todo para mim. Isso não é certo, não é justo. Em terceiro lugar, eu não queria de forma nenhuma também ficar sendo simplesmente mais um ali dentro do Congresso, ganhando sem horizontes mais amplos a vislumbrar. Aí eu resolvi desistir da candidatura, mas sempre com a visão de que Deus haveria de me levantar em algum momento para ser uma voz dentro da sociedade, lutando por aquilo que ele apresenta como sendo vida humana digna, que foi uma luta que Jesus encetou a vida inteira, né? Onde havia alguém que precisasse dele e do amor de Deus manifesto em ajuda pessoal, Jesus estava ali ao lado da pessoa. A preocupação de Jesus não era apenas espiritual, como a gente fala hoje, como se o ser humano vivesse nas nuvens. A preocupação de Jesus é como inteiro. Seus problemas econômicos, físicos, tudo, né? E espirituais. Todo. É o homem integral. É o fundamento da vida. Se a gente bem pensar, sim, a gente vai ver que todas as decisões na história deram-se num certo ambiente espiritual, mais ou menos controlada por Deus ou pelo diabo, ou pelo pecado. Né? Por exemplo, o apartheid. Quem propôs o apartheid, quem delineou, quem traçou as linhas gerais do apartheid foi o pastor. Ora, a espiritualidade que rege esse pastor é a espiritualidade bíblica, é a espiritualidade de Jesus, ou na realidade é uma espiritualidade maculada pelo preconceito e até, como hoje se fala muito, né, uma necropolítica. Não importava quantos morressem. O que importava é que aquela ideia e aquela parte da população branca estivesse no primeiro lugar e nos primeiros postos e fazendo-se cada vez mais rica em detrimento dos negros, que eram feitos cada vez mais pobres e oprimidos. Bem, aí fui até hoje, isso nunca me largou. E eu criei aquela página Cristianismo e Justiça, e um blog também que eu suspendi por algum momento, mas é nessa linha, de que o cristianismo não pode andar desvinculado da justiça, em todos os sentidos. Perfeito. Porque ele é contra o justiçamento, a justiça feita pelas próprias mãos, é contra o arbítrio, quer dizer, o agir acima e ao arrepio das leis, e é contra a injustiça, seja legal, seja social.
seja econômica, né? É preciso que a gente recupere, como cristãos, o nosso pacto com toda a mensagem bíblica, que era também, não só de Jesus, a gente pode se lembrar dos profetas, né? Sim, sim. Os profetas dizem hoje os que os pastores não estão dizendo. Isaías, por exemplo, ele começa a sua profecia falando dos sacerdotes, para onde estava, das lideranças religiosas, para onde estava indo aquela religião, que quanto mais celebrações fazia, mais distante de Deus ficava, a ponto de Deus dizer que não reconhecia os cultos que eles celebravam, os dias santos deles, vamos dizer, colocar isso entre aspas, né? Ele não dava atenção a isso, e até mesmo as orações daquele povo. Vocês oram e eu fecho os meus ouvidos, eu não escuto as suas orações, porque as suas mãos estão sujas de sangue dos inocentes, né? Daqueles que foram expropriados por vocês. E de uma forma muito contundente, né? Ele chega num momento e fala aquilo que hoje, para boa parte dos evangélicos, é escandaloso um pastor, um pregador, falar dos pecados dos poderosos. Aí ele diz assim, olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, os presidentes, prefeitos, os líderes políticos de vocês são ladrões, companheiros de ladrões, amam o suborno, correm atrás de recompensas fáceis. E o que deveriam fazer? Olhar para os desprestigiados, os sem poder e os explorados, que naquela época eram principalmente as viúvas e os órfãos. Isso eles não fazem. Era muito contundente a mensagem dos profetas, não é isso? E eu acho que o cristianismo hoje precisa, até para sua credibilidade, saber posicionar-se tanto ao lado dos mais favorecidos quanto ao lado dos menos favorecidos. A opção não é exclusivista, é inclusivista. Minha opção é pela vontade de Deus. Sim. E os que se incluam nisso, tudo bem, não importa seja rico, seja pobre, seja classe média, não importa. Agora, que os ricos, especialmente as elites brasileiras, têm uma dificuldade muito grande de pensar num país socialmente e economicamente justo, isso aí está provado a olhos nus para todo mundo ver. E em todos os círculos, né? Em todos os ciclos, né, professor? Todos, a gente tem. Isso em todos os ciclos. Isso é todos os ciclos, e olhando em amplitude, não é só nacional, é global, né? É global. Os grandes países hoje no mundo foram países que se fizeram na base imperialista, na base da exploração de colônias. O Brasil foi explorado por Portugal, depois ficou muito ligado à Europa e foi também explorado, depois explorado pelos Estados Unidos, né? E hoje querendo se aproximar de novo para ser mais explorado pelos Estados Unidos. Para mim não é problema de ser Estados Unidos, porque eu receio muito pela China, por exemplo. Primeiro, eu não acredito que a China é comunista. A China não é comunista. A China tem um capitalismo de Estado ditatorial. Isso basta ser ditatorial para eu achá-lo demoníaco. O autoritarismo, para mim, Jansen, é o mais grave pecado que existe. Em todo o sistema autoritário, o demoníaco está presente, porque no autoritarismo a relação que vigora é a seguinte: eu sou e você não é. Você é simplesmente um instrumento meu. O autoritário, né, o poderoso, é ele que existe. Os outros são satélites dele. Exatamente. E no sistema ditatorial, todos os seus direitos são solapados, né? Todas as suas possibilidades são solapadas em função daquilo que alguém pretende com você. Olha só. Independente da sua vontade. Uma das coisas mais bonitas que eu acho na Bíblia é quando se entregam, né, as leis. Não se disse isso porque aquele mundo era meramente religioso, né? Não havia essa ideia de um mundo laico, né? Uma sociedade laica, né? Um Estado laico. Era tudo religioso. Mas quando a lei foi dada ali, e ali era um princípio do que hoje se chama de Estado do direito positivo,
o arbítrio já não era geral. O próprio Moisés teria que obedecer à lei. Aquela lei era para ele, autoridade, e para todo o povo. Sim. É isso que muitos governantes não entendem. A lei não é para o povo, a lei é para os governantes em primeiro lugar, para que eles não abusem da sua autoridade. Porque, como disse Max Weber, né, que ele trata ele tem uns estudos muito interessantes sobre liderança carismática. Sim. Ele diz que um dos grandes, a maior tentação dos poderosos é abusar do poder. Todos eles. Vejamos o Brasil, por exemplo, mais recente. Sarney abusou do poder, conquistou, vendeu, comprou um ano de mandato. Um ano, cara, um aninho de mandato só, porque não havia reeleição. Se tivesse possibilidade, ele comprava a reeleição ali. Depois vem Fernando Henrique e compra a reeleição. Ora, se eu entro no governo com essa lei, eu tenho que sair com essa lei. Se a lei mudar, vai ser para os próximos, não para mim. Né? Ele fez uma lei em benefício dele mesmo. É o princípio, né? O atual presidente dizia em todos os lugares que era contra a reeleição, agora é a favor da reeleição. É mais ou menos o seguinte: se me beneficiar, acontece. Se não me beneficiar, não acontece. Isso é arbitrário. É por isso que existe a lei, para que esse arbítrio não exista. Só que a gente tem uma política brasileira que é uma política invertebrada. O Congresso não tem vértebra, às vezes o Judiciário também não tem vértebra, e os nossos presidentes são invertebrados, eles entram de um jeito e saem de outro. Eu ia lhe perguntar exatamente qual dos poderes tem vértebra, porque pelo jeito ninguém tem vértebra nesse país. Esse problema, a gente tem um regime democrático, tem e não tem. Democrático, a gente teria que ver, inclusive, essa questão das nossas polícias, que mata pobre, que protege rico, nos seus depoimentos, como essa esposa do prefeito lá de São Paulo. Ia proteger a todos. Né? Que atira em negro, em favelado e em pobre. Você já viu um rapaz de Ipanema, do Leblon, da Barra, sendo morto na porta de casa pela polícia? Nunca. Nem vai ver. A não ser que prenda o policial logo depois e interne no manicômio, porque é doido. Só se não estiver em sã consciência. Porque, na realidade, a gente... E aí tem muitas coisas dentro, né, Jansen? Inclusive tem essa questão da forma como a gente enfrenta o problema dos tóxicos, das drogas. A política antidrogas faliu. Faliu nos Estados Unidos, faliu na Europa, e tem que mudar. Mas isso é tão controverso que eu me arrisco às vezes a falar sobre isso, mas que bom que você tocou nesse assunto, que eu concordo plenamente com isso. A política de enfrentamento faliu e não consegue solucionar o problema de jeito nenhum. É só perguntar que bem ela trouxe. Né? O contingente de drogaditos só tem aumentado. A polícia é corrompida. A política de drogas favorece a corrupção da polícia e gera só morte. Porque o Estado brasileiro cada vez mais vai se deteriorando e, do ponto de vista de segurança, ele perdeu as fortalezas. As fortalezas são o Cucuruto, o mais alto dos morros. Embaixo não é fortaleza. É como se a gente, um império no passado, construísse as fortalezas no pé do morro. Não construía nunca. E construía lá em cima, para ficar protegido. Atirar de cima para baixo é melhor do que atirar de baixo para cima. Então, eu não entendo. Não dá, eu sinto que a gente trabalha nessas coisas todas com muita falta de inteligência sistêmica. Inteligência não é só, eu pensei isso, não. Eu pensei isso e refleti de novo para se isso está certo e se isso não é a solução de um problema, criando 10 outros. É como a gente age no país. Exatamente, como vai ficar encaixado, né? Como ele vai se relacionar com todas as outras vertentes que atuam na vida da sociedade no dia a dia.
Exato. Aproveitando esse engajamento, aproveitando a esteira dessa nossa fala, eu queria perguntar a você o seguinte: esse momento que o planeta está passando, como é que você enxerga ele? Você enxerga como uma oportunidade de reflexão ou um juízo anunciado? Bem, juízo anunciado eu descarto. Eu não me meto a tentar realizar o que nem Jesus Cristo pôde. Perguntaram para ele sobre os últimos dias, isso não compete a mim, isso é de competência do Pai. É ele que tem que dizer quando e como. Ah, mas tem aquelas profecias, tem, aquilo ali tem, mas aquilo ali não é uma coisa para você ler ao pé da letra, literalmente. A nuvem de gafanhoto, ó. Nuvem de gafanhoto no mundo existe enquanto tem gafanhoto, sempre que tem gafanhoto que fazem isso acontecer. Então não é questão de nuvem de gafanhoto, ou então uma pandemia. Pandemia sempre houve. E sempre apareceram os falsos profetas que dizem que está chegando o fim do mundo. Não, esse aí eu já descarto. Agora, eu vejo o mundo vivendo uma situação mais ou menos seguinte, é uma crise. E como um anagrama chinês mostra, a crise é oportunidade e ameaça. Toda crise. Não é? Por exemplo, pela primeira vez, a gente está tomando conhecimento, assim, com um murro no queixo, de que a aldeia global, de que falava o McLuhan, se realizou. O mundo é uma aldeia global. Uma gripezinha lá na China, como dizia o Trump, como diz o nosso presidente aqui, né? Virou essa pandemia que vai matando no mundo inteiro, que nos Estados Unidos já vai caminhando para os 200 mil, e aqui no Brasil vai caminhando para os 100 mil. Uma gripezinha. Não é? Bem, além disso, o que eu vejo é o seguinte: a crise é sistêmica. Ela não alcança só economia, ela não alcança só educação, ela não alcança só o âmbito das comunicações, ela alcança todos os âmbitos, inclusive geopolíticos. O mundo que sairá dessa pandemia será um mundo em que a China jogará um papel muito mais importante do que tem jogado até agora. Muito mais importante. Ah, ela é tão poderosa que cria um vírus? A questão não é essa. Ela é tão poderosa que pode trazer a vacina do vírus antes de qualquer outro. Contra o vírus antes de qualquer outro. Ela é tão poderosa que hoje muitas nações do mundo não podem mudar a sua logística de compra porque simplesmente levaram tudo para a China. Né? Eu completamente comprometido com o Trump, por exemplo, mas ele disse no começo que vamos trazer as indústrias de volta. Essa é uma questão que tem que ser repensada. Não é trocar da China e trazer para o Brasil, que o Brasil, a mão de obra é baratinha e vamos explorar os brasileiros. Para com isso. Para com isso. E quando a gente fala em explorar os brasileiros, a gente precisa trabalhar para reconquistar os direitos trabalhistas. Reconquistar. E conquistar pela primeira vez um lugar de preponderância para os nossos idosos, que hoje são aposentados e que morrem de depressão, porque eles vão tendo encolhido tantas suas economias que eles não podem nem pagar o aluguel, nem pagar a conta do plano de saúde. Nem a farmácia. Nem a farmácia. Entendeu? Eu digo salário mínimo brasileiro. É uma questão da igreja. Porque o salário mínimo brasileiro não é de vida, é de morte. A igreja tem que dizer se está do lado da vida ou se está do lado da morte. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte: o salário mínimo brasileiro, R$1.100, em torno de R$1.100, ele não paga hoje o aluguel do cara, se ele não tem casa. Ele não dá condições dele começar a comprar uma casa, não dá. Ele não paga a alimentação dele para ele se alimentar bem, ele, a mulher e 5 filhos. Se ele quiser se vestir bem, como a lei do salário mínimo diz que isso para isso também salário mínimo, também não se veste bem. Aí fala que transporte. Hoje transporte, as empresas pagam transporte, o que eu acho um absurdo. O cara devia ganhar o suficiente. Mais ou menos, porque na prática as empresas já não estão aceitando pessoas que pegam mais de 2 passagens. Exatamente. Isso aí cria um outro tipo de marginalização. Sim, segrega mais ainda. Hoje, eu digo hoje o seguinte: o salário mínimo do Brasil não serve para a vida nem para a morte. Se você morrer e quiser pagar um enterro com salário mínimo, também não paga. Não, nem pensar. Então, a gente precisa cair na real. Né? Um movimento que mundialmente começou
o Suplicy quis implantá-lo no Brasil, fez projeto para isso. Essa questão da renda mínima universal, renda básica universal, isso o Brasil tem que enfrentar. E talvez nessa pandemia seja a oportunidade de ver como fazer isso. Entende? Então, eu vejo o mundo hoje... Aproveitando essa questão da renda mínima que o senhor está falando, pastor, eu lembrei agora o seguinte, que comparando, a pandemia acabou revelando isso, comparando o valor de auxílio emergencial que foi dado pelo governo brasileiro com o que foi dado em outros países, é um troço assim, absurdo de se comparar. É uma esmola. É uma esmola. Agora, essa crise sistêmica, ela não é coordenada, porque os Estados Unidos tentam ser o poder do mundo. A Rússia faz chantagem com suas armas ultramodernas, que ela diz que ninguém tem condições de resistir a um míssil dele, derrubar um míssil dele, né? E a demonstração que eles fizeram, e quem quis ver viu, é um negócio extraordinário mesmo, né? Extraordinário e espantoso. A China quer também ser a dona do mundo. Ora, quando você tem 3 maiores potências do mundo, o Japão se armando também, e não é se armando para se defender, é se armando para atacar. A Índia é um risco mundial, inclusive é um país que tem armas atômicas, né? E tem uma questão que nunca se resolve, aquela divisão com o Paquistão. Aquilo ali é um estopim, né? É sempre uma bomba com o pavio cada vez sendo mais queimado. Pois bem, esse mundo, mais ou menos como o Brasil, não tem coordenação. A gente tem um organismo internacional que todos os autoritários do mundo, no Ocidente, combatem. Ela é completamente fraca, não tem força nenhuma. A força da ONU está em decisões que ela pudesse tomar mais ou menos unânimes, construindo consensos. E é para isso que ela tem um plenário que se reúne constantemente, tudo isso para construir isso, né? Então, como é que nós vamos enfrentar a questão da saúde, se não houver uma coordenação mundial? Mas tenho medo de um governo mundial, porque a Bíblia fala que no dia que houver o governo mundial será... Conversa, cara. Conversa. O ser humano foi feito por Deus inteligente para resolver os problemas na frente dele. Agora, desde quando o fim do mundo estaria sob a nossa égide, né? Dependendo do que eu deixo de fazer, vai adiantar ou vai atrasar. Tem igreja, tem pastor querendo fazer o cronograma do fim do mundo, a agenda do fim do mundo, no ano tal vai ter isso, no ano tal vai ter aquilo. Ora, não tem coordenação, então vai ser muito difícil. Um passo muito grande que foi dado foi esse concerto, mais ou menos já firmado, de que essas vacinas contra o coronavírus serão distribuídas no mundo todo, né? E a licença será aberta para que vários países fabriquem. A Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro vai fabricar, e o Butantan em São Paulo também estão nesse caminho, não é? Mas, como a gente vive, e com a perda da influência da religião no mundo, porque nós não conseguimos nem conviver bem com o laicismo, nem conviver bem com o mundo urbano, e mais ainda com o mundo pós-moderno. Nós estamos perdidos. Nós estamos num tempo anterior à urbanização. Você acha que, inclusive, pegando o gancho no que você está falando, a pandemia nos pegou de calça curta? Bem, toda pandemia, né? Eu refiro à igreja mesmo, pegou a igreja de surpresa, a igreja não está preparada. Mas a igreja está em 1950, se estiver. Qualquer coisa que acontece hoje, pega a igreja de calças curtas, porque a igreja não resiste a pensar. Você pensa o seguinte, o que é que a igreja quer? Mudar o coração das pessoas. E nisso ela perde logo a batalha. A grande mudança que a gente deveria propor e insetar uma caminhada para isso acontecer não é mudar, né? É estar com as pessoas para que a gente, conjuntamente, mude a nossa mente. Eu quero mudar. Se mudar coração, meu amigo, manda para o Instituto do Coração em São Paulo para um transplante.
Mas é verdade. Agora, porque a Bíblia não... o texto um dos textos mais interessantes da Bíblia é aquele de Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo começa fazendo um convite para que a gente se entregue plenamente a Deus. E depois mostra como fazê-lo. Primeiro, resistindo ao mundo, não nos deixando amoldar aos padrões do mundo, mas resistindo, aí é resistência, e depois nos submetendo a Deus para que, no começo logo, mude a nossa mente. Paulo não fala em coração, Paulo fala em mudança de mente. Né? Metanoia. Depois nos chama para a gente ter a mente como a mente de Cristo. Né? E a gente está em pleno século XXI, no ano de 2020, quase ano 2021, porque esse ano está passando muito rápido, e o pessoal desconhece tudo. Está certo? Então a Bíblia errou? Não. A Bíblia trabalhou com o conhecimento da fisiologia humana, que era próprio da sua época. O mundo já pensou que o homem pensava com o fígado, pensava com os rins, pensava com o coração, e hoje sabe que pensa com o cérebro. Não é nem com a cabeça, é com o cérebro, um trocinho que tem dentro da cabeça. Né? Pois é, nesse cérebro tem uma coisa que é intangível, não dá para fazer uma cirurgia e mudá-la, é a nossa mente. Essa mente é formada fundamentalmente pela cultura da sociedade em que a gente vive ou pela contracultura em que a gente comece a participar dela. Seja inserido, né? O cristianismo é uma contracultura dentro da cultura de qualquer sociedade. Já dizia John Stott. Então a gente precisa, na realidade, mudar. Agora, o que adianta tentar mudar a mente das pessoas, né? Tentar caminhar com as pessoas para que Deus mude a mente delas? Essa forma de dizer eu acho mais apropriada, porque ninguém muda ninguém, nem muda a mente de ninguém. Né? Mas quando a pessoa quer e usa as ferramentas que Deus lhe oferece, e essas ferramentas não são gurus, não são igrejas de milagre, não são essas coisas, não. Essas ferramentas são a palavra de Deus, a reflexão, cada um chegando ao que seja a sua verdade, não a verdade dos outros imposta a ele. Então, o que adianta a gente fazer isso com uma igreja que pensa educação heterônoma, educação em que a autoridade fala e o discípulo, o aluno, é como o Paulo Freire dizia, uma educação bancária, né? A gente enche a pessoa de conhecimento. Não adianta. A gente tem que entender que o mundo de hoje é um mundo autonomista e a gente precisa educar as pessoas para viverem com autonomia, não para fazerem a minha vontade, mas a vontade delas. E se elas conhecerem o que é Cristo e conhecerem a vontade de Deus, que é, segundo o apóstolo Paulo diz, boa, né? Boa, faz-nos bem, agradável, vivê-la é realizadora para o ser humano. E perfeita, no sentido em que não há nada melhor do que ela. É claro que se a inteligência dele sobrepujar a burrice ou a estupidez, ele vai ficar com o melhor que Deus dá. Entendeu? Agora, mudar a mente, tem que mudar toda a educação. Eu um dia vinha caminhando, fui pregar na primeira igreja de Madureira, vinha caminhando para casa, eu moro na Tijuca, e estava atravessando ali aquele viaduto no Jardim do Meia. E, pegando no botão do paletó, falando com meus botões, eu disse assim, o projeto de cristianismo brasileiro, ele faliu. Está buscando hoje atalhos, não caminho para sair disso aí. Falhou o projeto católico, falhou o projeto evangélico, falhou o projeto espírita, falharam todos os projetos de cristianismo, porque todos eles desprezaram, né, com exceções, evidentemente, a Igreja Católica tem alguns setores extraordinariamente estudiosos, produtores de trabalhos de grande fôlego, o espiritismo também tem, a Igreja Evangélica também tem, mas no conjunto a gente resolveu que pensa, e aí vem o autoritarismo religioso como explicação, pensar é perigoso.
O pastor pensa. Só o pastor deve pensar. Se alguém começa a pensar, ele fica contra, aí chega a dizer do púlpito, como eu já ouvi que vários pastores disseram, a porteira está aberta. Quem não concordar pode sair. Cara, o cara que diz uma coisa dessa não é pastor. Não é pastor. Pastor não tem direito de dizer uma coisa dessa a ninguém. Ele tem que saber conviver com as diferenças. A igreja tem que ser uma escola de democracia. O pastor deveria estimular a diversidade de pensamento. Autonomia de pensamento. Ele era quase criança quando chegou ao MEI, mas quem viveu os pastorados que eu vivi sabe que eu sempre disse às igrejas que pastoreei: sejam contra as minhas ideias, critiquem-me, façam oposição, não me elogiem. Eu dizia assim, olha, quando vocês forem passar por mim lá tem a recepção e a decepção, né? Quando vocês forem passar por mim lá à saída, vocês, se tiverem elogios, agradeçam a Deus. Se tiverem críticas, façam. Então, pastor, vou lhe ligar para lhe fazer uma crítica. Bom, não sei se você lembra que no MEI a gente fez uma experiência que escandalizou muita gente, mas graças a Deus não foi fatal para ninguém, em que a gente abria espaço para discutir a pregação. E eu dizia com clareza o seguinte: olha, vocês que vêm aqui à frente para fazer algum comentário sobre a pregação, vocês só não têm direito a dizer que gostaram. Não é para isso. É para fazer observações críticas que possam melhorar as próximas mensagens. Rapaz, teve uma ocasião, e é paradigmática essa experiência que aconteceu nesse dia. Eu preguei uma mensagem questionando sempre, né? Porque eu, como Stanley Jones, acho o seguinte, que o pregador ele tem duas funções precípuas: confortar os atribulados e atribular os confortados. Aqueles que estão confortáveis em seus lugares, em seus santuários pessoais, né, suas zonas de conforto, o pregador vai sacudir essa gente. É para isso que ele existe, biblicamente falando. Pois bem, aí, depois de terminada a mensagem, agora cantamos o hino, vamos ter um momento de observações dos irmãos. Aí tem uma fila, cara, de umas 10 pessoas. Todo mundo tinha que ser bem singelo na sua palavra, simples, né? Aí os irmãos falaram e questionaram. Por exemplo, achou naquela ocasião que a mensagem teve muito de política, porque quando fala em crítica social, acha logo que é política. Certo? E aí uma irmãzinha foi lá à frente, muito querida, que talvez alguém dissesse: o que é que essa mulher vai fazer aí na frente, cara, na frente? Mas eu sempre achei como pastor o seguinte, que todo mundo tem o que ensinar aos outros. Todo mundo. Claro. Houve uma ocasião, eu pastoreava uma igreja que tinha gente que fazia crítica quando alguém ia orar e claudicava no uso do vernáculo, ao falar o português, né? O português. Uhum. Eu dizia para as pessoas: olha, Deus não fala português, cara. E Deus não está interessado na linguagem das nossas palavras, mas na linguagem de nós como pessoas. O que é que nós temos a dizer para Deus? De coração, não de mente, né? O que é que nós carregamos na nossa mente realmente? Bem, mas aí aquela irmã foi à frente e disse assim: pastor, eu achei a sua mensagem muito boa. Eu disse: minha irmã, elogiar não pode. Vá à sua crítica agora. Tá bom, então eu vou lá. Aí ela disse assim: olha, pastor, eu só achei que o senhor deixou de citar um versículo que para mim fez falta em sua mensagem. Aí ela recitou um versículo de João, que eu não lembro qual foi nesse momento. Quando ela terminou de recitar o versículo, o grupo todo que estava no santuário, era muita gente, fez... O pessoal que estava em pé sentou. E a mensagem foi concluída com aquela mulher simples, com aquela palavra simples e com a maior preciosidade tirada do livro mais precioso que existe, a Bíblia. E encerrou a mensagem. Entende? Que coisa linda. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a igreja é
instada, convidada, incentivada, empurrada para sentir, sem pensar. Que as pessoas falam para depois se corrigirem, não pensam primeiro. A reflexão é uma dádiva de Deus. Uhum. O ser humano que não pensa é quase um animal. Quase um animal. Descartes dizia muito bem, penso, logo existo, né? É. E às vezes a gente tem que dizer, penso, logo insisto, né? Insisto na luta contra essas coisas que não dignificam o ser humano. Bem, mas eu me alonguei muito nessa resposta sua. Não, está ótimo, porque você acabou até antecipando uma pergunta que eu ia fazer, que era exatamente como é que você enxerga que vai sair, ou como a igreja deveria estar preparada para sair nesse pós-pandemia. Como é que nós vamos viver agora? Eu vou voltar um pouquinho só para aquilo que você falou. Eu acho que o mundo pós-pandemia será um mundo muito rico de possibilidades, mas também muito grávido mesmo, e uma gravidez mórbida até, de problemas. Por exemplo, a crise financeira, o que é que ela gera? Empobrecimento, mais miséria, não é? Mais desigualdade. E a miséria, o que é que ela gera? A abertura de um flanco imenso para que especialmente jovens sejam cooptados pelo crime. Isso é preocupante demais. E mais, mesmo pessoas dignas até agora, pessoas de bem, como esse governo gosta de dizer, pessoas de bem, essas pessoas, na hora da fome dos seus filhos, morrendo de fome em casa, pode chegar no mercado, esconder uma coisa debaixo da camisa e ser preso por causa disso, não é? E pode assaltar as pessoas na rua. E ainda a gente tem ainda, dentro desse quadro de balbúrdia que pode acontecer depois disso, da pandemia, eu estou falando agora de Brasil, a gente tem ainda a questão de a possibilidade de uma guerra civil tão incentivada pelo atual presidente. Eu acho que ele nunca leu sobre guerra civil, nunca viu um documentário sobre a Guerra Civil Espanhola, nunca viu nada, nunca viu alguma coisa como essa última guerra civil do Sudão do Norte, do Sudão do Sul, quando se separaram. Uhum. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que significa. Eu, quando adolescente, eu convivi com o pessoal espanhol, várias pessoas, várias famílias, e em algumas reuniões eles falavam sobre o que foi a Guerra Civil da Espanha. Eles falavam que lá se brigava por um pão. E se passava um rato correndo na rua, corria todo mundo para pegar o rato para comer. Não tinha nada. E todo mundo estava matando o outro para comer. Ora, é terrível. A classe média vai murchar, vai ter uma perda muito grande de gordura na classe média. A classe média alta vai virar classe média média, a classe média média vai virar classe média baixa, a classe média baixa vai virar pobreza, pelo menos, e o pobre vai ficar miserável. Isso é extremamente preocupante, porque isso logo cria problemas de segurança pública muito sérios. E nós não muito pensamos... amplo e variado. Nós não pensamos de segurança pública também de forma sistêmica. Nós pensamos em segurança pública como resolver o problema da comunidade tal. Hoje, amanhã já não mais. Olha, eu fico pensando aqui, por exemplo, o nosso Rio de Janeiro, segurança pública. Desde que eu me entendo como vivendo no Rio de Janeiro, eu vejo a polícia fazendo a mesma coisa que fazia há 45 anos atrás, 50 anos. Eu vejo os soldados, antes era a pé, agora de carro, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ora, se a polícia não tem outra estratégia, essa pode dizer que acabou. Não existe. Quando o carro da polícia passa em direção ao lado norte da cidade, lá nas torres de vigia do tráfico ou do crime organizado, olha, pode ir para o açúcar, a polícia passou para cá. Faça esse jogo de pega, mas pega e esconde, né? Pega e esconde. Pega. Então, eu vejo o mundo numa situação extremamente séria, até porque faltam muitas lideranças mundiais, temos poucas lideranças mundiais, temos um outro na presidência, né, como o da Hungria, o da agora que perdeu, tomara que perca a eleição na Polônia,
o Putin na Rússia. Putin é uma maldição, cara. Um cara sem ética, sem nada, ele só pensa em poder. Ele muda a lei todas as vezes para ficar mais poucos anos no poder. Ele é perigoso. Não tem. E ele é perigoso porque é um grande estrategista. A Rússia hoje é um país que, em muitos casos, perde para o Brasil. Agora a gente tem uma situação muito interessante, né? Eu fico pensando, a China e a Rússia juntas, elas formam um poder extraordinário. Porque tanto a Rússia, que tem aquele lado mais asiático, como a Ásia, que é toda asiática, a China, que é asiática, aquele povo, ele é um povo de pensamento estratégico. É por isso que você tem tanto enxadrista daquela região do mundo, né? Eles pensam sistemicamente, eles pensam estrategicamente, eles pensam em termos geopolíticos com estratégias para muitos anos. O que adianta essa briga, por exemplo, do Trump com a China? Enfraquece só os Estados Unidos, não enfraquece a China. Tá? E seria uma tragédia para os Estados Unidos se a China tirasse os trilhões de dólares que eles têm lá no Banco Central americano, no Tesouro americano. Causaria uma crise econômica profunda, financeira. Porque mostraria somente o seguinte, que o dinheiro é uma piada. Que o sistema financeiro mundial é uma farsa. Uma farsa. Qualquer banco do Brasil, se 20% dos clientes fossem lá retirar o que põem lá, o banco fechava. Porque não existe dinheiro, existe papel circulando. Né? Você faz um negócio, voa o papel para lá, faz outro, voa o papel para cá. E assim vai. Dinheiro mesmo é o poder que faz nascer, entre aspas, o dinheiro. Não existe o dinheiro. Né? O dinheiro é, em muitos casos, uma grande farsa. Então, eu vejo a situação do mundo extremamente complexa, e mais complexa ainda porque falta ao mundo hoje riqueza espiritual. Quando eu falo de riqueza espiritual, não estou falando de religião, não. Sim, entendo plenamente. Que consubstanciam uma certa espiritualidade que privilegia a vida, que privilegia a paz, que privilegia a igualdade dos seres humanos, não importa que eles sejam, que prepare o mundo para conviver na diversidade, em todos os tipos de diversidade, vão surgir outras no futuro, entende? E que entenda o seguinte, se eu for rico sozinho, eu sou um pobre. Sou um pobre. É verdade. Na realidade, eu sou um pobre. Então, é preciso que haja uma mudança. Agora, com o vazio de igreja que há no mundo hoje, com o vazio de pensamentos bíblicos mais sérios sobre isso, porque a igreja muitas vezes vai se especializando em vender terreno no céu, né? Sim. Ele vai querendo só salvar as pessoas, tirando da perdição para a salvação. Mas Jesus diz assim, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando, né? Se levantardes a mão no templo, se fordes convencidos por alguns pastores de que aquela é a verdade e emocionalmente você vai... Não, senhor, é uma coisa muito diferente, né? E isso aí é uma coisa que a igreja não está querendo pensar nisso, nem pagar o preço. Nem pagar o preço. E eu acho, pastor, que nunca houve tanta infantilização do povo das igrejas como tem hoje em dia. Nós temos um grupo de membros, a membresia em todas as denominações, estou falando generalizadamente, mas há uma infantilização muito grande, muito ampla. As pessoas não sabem o que fazem, não sabem o que pensam, não sabem o que dizem, não sabem o que vivem. Eles vão ao sabor do púlpito. Você já viu o autoritarismo produzir amadurecimento pessoal? Nem do líder, nem dos liderados. É uma relação imatura em que o liderado depende dos líderes e os líderes dependem dos liderados. O liderado, para ter o seu ego inflado e se sentir poderoso, ele precisa do liderado. E o liderado, para se sentir protegido e aceito, ele precisa do líder. Essa relação
essa relação é sempre uma relação de perda, né? De lucro zero para todas as partes, e que simplesmente vai perpetuando essa infantilidade da igreja. A infantilidade dos crentes, a infantilidade cristã dos crentes, é resultado disso. Alimentando somente vaidade. Só na idade. Mas como no cristianismo não se conta vida cristã por anos vividos, né? Não, estou dizendo só, alimentando só a vaidade. A vaidade, aí sim, é exatamente. Alimentando a vaidade. Aí a gente entra em outros problemas, que é, por exemplo, a igreja hoje, ela, como o mundo, ela perdeu o compasso da ética. A igreja, na história, ela sempre foi moralista. O moralismo pede apenas que você siga regras. Exige de você um certo tipo de comportamento. É por isso que eu gosto de dizer, quando falo sobre isso, que se Jesus Cristo quisesse nos ensinar a nos comportarmos de uma determinada maneira, ele não tinha inventado a igreja, essa coisa extraordinária que é a igreja. Ele não tinha inventado essa coisa de novo nascimento, que muda a sua natureza de dentro. Ele tinha iniciado uma grande franquia de escola de teatro. Todo mundo ia para lá aprender a se comportar como cristão. É assim que você deve se comportar. E o cara se comportava. Muito melhor do que muitos cristãos de hoje, porque você vê o cara que representa Dom Pedro I no filme, você diz, esse cara era Dom Pedro I, reencarnado. É, verdade. Marx, qualquer desses grandes artistas do mundo, né? Hitler, se for hoje filmado um filme sobre ele, o cara é Hitler. Do mesmo jeito, os gestos, tudo, como fazia o Chaplin, né? Já naquela época. Então, é coisa muito mais séria, né? Como se diz popularmente, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais sério o problema. E passa por uma mudança de mentalidade da igreja, que ela não está querendo, que ela não enfrenta. Hoje, todas as igrejas querem discutir a sua reestruturação, sua reorganização. O problema da igreja não é de reorganização, é que ela perdeu o sentido da sua existência. Ela não sabe mais o que ela é. Um dos sintomas disso é chamar templo de igreja. O templo nunca foi igreja. A igreja existiu sem templo e pode existir sem templo. A igreja não pode existir sem uma nova natureza, um novo nascimento, uma conversão, como a gente chama. Mas eu prefiro novo nascimento e nova natureza que a gente recebe em Jesus Cristo. E é um novo nascimento que você não tem como desnascer. É verdade. E aí é a vida toda como cristão. Agora, você vai mostrar se é cristão, é vivendo em obediência a Cristo. Se sois meus discípulos, fareis o que eu vos mando. Pois assim, vos mando é o que eu vos ensino, né? Porque a tradução também da Bíblia é muito autoritária. É uma relação de mando e obediência, quando na realidade é uma relação de ajuda, de apoio, para você se descobrir como ser humano e se realizar como ser humano. Mas a linguagem é a linguagem usual do meio teológico. É verdade. É autoritária, entendeu? Perspectivas, pastor. Perspectivas para esses próximos períodos, os próximos 6 meses nossos aí, nesse novo normal que está se pretendendo para frente. Nós vamos continuar com o problema da pandemia. Vamos passar a ser mascarados, como os japoneses já são, né? Vamos passar a ser mascarados diuturnamente, né? Só vai ter para dormir, então não é diuturnamente, mas o dia todo, toda vez que você sair de casa. Os casos rarearão, serão mais escassos, mas não deixarão de existir. E as reincidências, elas podem vir até que venha uma vacina e comprovadamente proteja o organismo humano por, sei lá, 2 anos, 3 anos, ou então, como algumas das vacinas aí, 20 anos, não é? Enquanto isso não existir, a pandemia vai, porque ela só precisa de 2 pessoas juntas. Bom, uma passar para a outra, né? Se uma tiver infectado, mesmo que não tenha
sintomas visíveis disso, seja assintomático, ele pode passar o vírus, né? E o mundo de hoje, ele não é como o mundo da época da gripe espanhola, que ele pegava alguns poucos centros urbanos. Hoje, o Brasil é um país 90% urbano, cara. Então, toda a população... muito próximas. Todo mundo junto, os transportes péssimos, mas são um amontoado de gente dentro de uma lata de sardinha, né? Isso aí é o habitat ideal, o ambiente ideal, digo melhor, para que essa pandemia demore muito tempo. Agora, seria muito diferente se a gente tivesse uma liderança no Brasil que soubesse, primeiramente, trabalhar em conjunto com outras lideranças, mesmo que pensem diferente. Ou seja, uma liderança democrática. Nós não temos. Se tivesse juízo também, mínimo de juízo, para entender que se um negócio desse é dito pela Organização Mundial de Saúde, que é coisa muito séria, ela não vai arriscar o currículo dela com a coisa, verdade. Né? Não vai arriscar. Em segundo lugar, se você já viu em alguns países, no começo aí, a Itália estava morrendo muita gente, a Espanha, a França, e o que fizeram? Isolamento mesmo, quarentena, isolamento, abertura gradual. Eu acho que as igrejas vão ter muita dificuldade com isso. As igrejas, eu digo as instituições, para poderem juntar o grupamento humano que elas, no fundo, são. Né? Mas isso também, o Jansen, para mim, todas essas ocasiões são ocasiões que abrem um leque de oportunidades imenso. Por exemplo, se a igreja fez silêncio o tempo inteiro e não falou, não fez ouvir a sua voz, né? E foi conivente com tantos males em nossa sociedade, a igreja deveria, por exemplo, levantar a sua voz para que tenhamos um programa de saúde mais humano e que alcance mais ainda a população pobre. Salários condizentes com a vida digna. Polícias que respeitem o ser humano, não importando o bairro em que ele viva, mas pelo simples fato de ser um ser humano. Uma política educacional que realmente prepare o educando para as profissões que existem, para aquelas que estão surgindo, porque isso está mudando. Que é outro gap que nós temos enormemente. Que olha a questão da segurança pública como se estivesse olhando a questão da sua família. Eu receio que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos, a situação da cidade piore muito em termos de segurança pública depois da pandemia. Os milhões de eu tenho esse medo também. Vão viver com o quê? Eu aprendi a não ter medo. Eu acho que quando a gente tem eu digo medo é no sentido de expectativa negativa. Mas para quem está ouvindo a gente, ter medo não resolve. O que resolve é o seguinte: tem um problema, vamos enfrentá-lo. Sempre existirão N possibilidades do enfrentamento desse problema. Vamos escolher as que a gente acha melhor e vamos enfrentar. Certo? A igreja precisava fazer isso. A igreja precisava dizer, por exemplo, ao governador do estado, se continuar, que esse negócio de atirar na cabecinha de bandido, isso era o faroeste americano. Isso acabou. Não é? Polícia boa é a polícia comprometida com a vida, não é a polícia letal, não é a necropolícia. Não é isso. Hoje o Estado, que tem uma política de violência estatal, as Filipinas, que é uma tragédia, que aquele boçal daquele presidente da Argentina, das Filipinas faz, aquilo é trágico, aquilo é desumano, aquilo não tem nada a ver com nada que cheire a cristianismo. Nada, nada, nem com o Velho Testamento. Entendeu? E a gente começa a esclarecer a igreja que a Bíblia é um livro
profundamente espiritual naquilo que mais elevado tem a espiritualidade. Mas por isso mesmo, é um livro que entra na política. Ou a libertação dos judeus do Egito não foi um ato político. Claro que foi. De insubmissão, de... Revolução. Revolução, mas foi também... Quantos incidentes aconteceram, né, durante aquela caminhada de desobediência civil? Sim, as parteiras que foram instadas por Faraó para matarem as crianças hebreias. E que não fizeram isso, e quando chamados por Faraó, disseram que as mulheres davam à luz antes de elas chegarem. Né? E aquilo é o quê? Desobediência civil. Daniel foi um desobediente civil. Né? Miqueias foi um desobediente civil. Paulo, Jesus. Agora, a gente passou um tempo em que a gente adorava a Deus para um tempo que a gente adora os governantes, o Estado. Nós hoje estamos adorando os governantes. Na Alemanha, nazista, a gente viveu, o mundo viveu, né, uma crise muito séria, mas a Alemanha viveu a pior das crises, né? Porque quando acabou a Primeira Guerra, teve que pagar o que não podia, nem o que devia, e o que não devia. Todo mundo entrou na guerra. Né? Foi ela sozinha, não. Ela deu a partida, tudo bem. E olha só, em nome de Deus. Sim. A Alemanha, o imperador foi lá e disse: nosso Deus nos dará vitória. A França, a mesma coisa: nosso Deus nos dará vitória. O João Saldanha tem uma frase muito interessante. Se Macumba ganhasse jogo, né, vamos traduzir, se fosse questão de fé, de religião, o campeonato baiano terminava empatado. Mas é verdade. Se a fé ganhar a guerra, se Deus ganhar a guerra para algum povo, a guerra vai terminar um empate, todo mundo se abraçando no meio. Hoje não tem mais. A guerra hoje é pós-panótica, né? Não tem mais lugar para a guerra. Agora é feita apertando um botão, né? Aperta um botão aqui e explode lá, acaba com o povo lá. Ninguém se enfrenta. Ninguém se enfrenta. Então a gente vai vendo essa maneira como o mundo vai caminhando, e a falta da igreja é uma questão tremenda, tremenda, tremenda. Agora não é só falta, é que as lideranças da igreja hoje, ou elas têm medo, ou então não se sentem preparadas para pensar essa realidade e, como consequência, fazer uma opção de luta. Entende? Eu não tenho dúvida quais são algumas das minhas opções de luta, porque eu depreendo isso da Bíblia. É disso só, não preciso de mais nada. Não tem nenhuma ideologia que me diga mais do que a Bíblia diz para que eu precise me posicionar sobre o mundo, seus problemas e as possíveis soluções desses problemas. Não acho que a igreja tenha... A igreja pode dar bases espirituais para a economia, mas a igreja não é especializada em economia, não é especializada em política, não é especializada em direito. A igreja deve ser especializada em Bíblia e espiritualidade. Mas ela não consegue construir a própria espiritualidade do seu povo? Há muitos anos eu me pergunto... Perdão, pode continuar. Há muitos anos eu me pergunto, todo pastor na igreja convida a igreja para ser espiritual, não é isso? Sim. Não sejam espirituais. Alguém já disse para esses crentes o que é ser espiritual? Alguém já explicou para essa gente o que é espiritualidade cristã? No nosso caso, Batista, a espiritualidade cristã batista, já te explicou? Se não explica, o pessoal fica perdido como segue em tiroteio. Né? E mais, o que termina acontecendo, e aí vem também o outro problema, que é o templocentrismo, que vem contribuir para isso, vai rareando a ética, o comportamentalismo não se sustenta mais, porque não tem ninguém. Porque o comportamental só se sustenta no mundo rural. Porque todo mundo toma conta de todo mundo. Mas no mundo urbano, onde todo mundo é anônimo, e onde a mobilidade física é extremamente grande, o cara pode ser íntegro em Copacabana e um pilantra em Campo Grande. Né? Ou em Vitória, ou em Campos. Né?
Então, a consistência espiritual precisa ser buscada, mas a pessoa tem que entender o que é espiritualidade e o que é a espiritualidade própria do seu grupo, porque é se identificando com aquela espiritualidade que ele ganha identidade. Ele se identifica como batista, como católico, como espírita, como presbiteriano, ele só se identifica assim. A gente não trabalha com isso, mas fica pedindo que o crente seja espiritual. Aí o crente não consegue, aí gera esse cinismo que existe dentro da igreja. E quando ele pensa em espiritualidade, ele pensa em estrelinha voando e outras dimensões e guerras espirituais e tal. Todo mundo é o que quer ser, mas na igreja todo mundo se comporta como um figurino indicado. Não diz palavrão, né? Não briga com os irmãos lá dentro, não está com a mulher do próximo ali dentro, né? Mas fora, às vezes, não é isso. Não rouba ninguém ali dentro, mas fora rouba, né? Chega a ponto de participar da corrupção e agradecer a Deus pela propina que estava recebendo. Fala de igreja no sentido lato, não estou falando do sentido estrito de uma dada igreja, uma dada congregação, não. Tem que ser repensado isso. E o mundo precisa disso, nunca precisou tanto. O mundo nunca precisou tanto de espiritualidade como nesse momento, porque cada decisão que ele vai tomando para o futuro, ele toma em cima de uma certa espiritualidade. Não importa que ela seja até ateia, mas é uma certa espiritualidade. Espiritualidade. Mundana, mas é espiritualidade. Entendeu? Perfeito que você colocou. Perfeito, pastor. Pastor José Carlos Torres, muito obrigado pelo seu carinho, a sua disponibilidade. Estava morrendo de saudade de ouvi-lo. É muito bom ter essa possibilidade de ouvir suas ideias, seus pensamentos, sempre com muita clareza, com muita clarevidência sobre as coisas, uma inteligência muito grande. Brigadíssimo pela sua participação. Quero contar com você mais à frente para a gente rever o que foi que já andou depois de que a pandemia efetivamente tenha acabado, para a gente comparar o que a gente pensou com o que efetivamente aconteceu e a gente fazer novos prognósticos e identificar novas possibilidades e oportunidades para o futuro. Fechado? Fechado. Olha, eu quero me desculpar até porque algumas vezes você fez em alguns momentos você fez algumas perguntas e eu terminei saindo dela para comentar. Ela também. De uma próxima vez, nada a você que eu vou focar mais nas suas perguntas e responder. Olha, eu gosto muito quando o meu participante ele toma o caminho que acha que deve tomar, porque é sempre muito mais rico em conteúdo do que efetivamente ou meramente responder aquilo que eu pergunto. E foi perfeito. Se fosse diferente, não teria sido tão bom. Há três coisas que, numa outra ocasião, ou em ocasiões diversas, eu gostaria de pensar com o seu público também, que essa questão do mundo está indo depois da pandemia, para onde o nosso país está indo e para onde a igreja está indo, ou deve ir, depois da pandemia. Esses três... Vamos direcionar mais, então, isso da próxima oportunidade. Não vai demorar muito, não. Já já eu lhe chamo de novo, porque foi muito gostoso. Tá, foi um prazer muito grande, que Deus o abençoe, toda a sua família, e obrigado, aos espectadores dessa entrevista de hoje. Um abraço para todos, Deus os abençoe. Tchau. Até logo, pastor. Tchau.